E aí, moçada, falando aqui, professor Guga, vamos ver agora como é que resolve essa questão do Enem de 2015, que fala o seguinte: o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Bem, vamos primeiro considerar o seguinte: todas as nossas células do corpo herdaram o patrimônio genético dessa célula aqui, que é o zigoto. Tá? Então, o zigoto é a célula matriz e a partir dele, a partir das sucessivas mitoses que foram ocorrendo durante a construção desse novo organismo, esse genoma aqui, ele foi multiplicado para todas as células do corpo, ok? Então, todas as células do nosso corpo possuem o mesmo genoma, o mesmo conjunto de cromossomos. Então, por que que os nossos tipos celulares podem ser tão diferentes entre si? Por que que algumas células realizam determinadas funções a partir da expressão de certos genes e já outras células parecem que não têm essa capacidade, porém, têm capacidade de realizar outras atividades do nosso corpo expressando outros genes. Para entender isso melhor, vamos pegar aqui justamente as células que ele mencionou no enunciado, que foi o neurônio e, bom, a hemácia ela é uma célula nucleada. Vamos pegar a célula imediatamente anterior a ela, a célula precursora da hemácia, que é o eritroblasto, ok? Então eu vou colocar aqui neurônio e vou colocar do lado o eritroblasto. Agora eu vou pegar um cromossomo aleatoriamente, tá? Um cromossomo do neurônio. Vamos considerar aqui que esse é o cromossomo 11. E vou pegar o mesmo cromossomo aqui, cromossomo 11 também, na célula eritroblasto. Então isso aqui é 11 e o do neurônio também. Nós sabemos que ao longo dos cromossomos vão estar alocados diversos genes, ok? Os genes são sequências que contêm informação e estão dispostas ao longo do cromossomo. Lembrando que o cromossomo é uma sequência de DNA. Imagine hipoteticamente que esse cromossomo ele tem 8 genes. Tá? Então vou dividir ele aqui. Cada bloco desse é um gene. Então tem 4 nesse lado. Tem aqui o centrômero intermediando o cromossomo e aqui tem mais 4 genes, totalizando 8. Bom, cromossomo 11 aqui no eritroblasto vai ter o mesmo conjunto de genes na mesma quantidade, é claro, né? Vamos aqui numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, vamos pensar agora no neurônio. O neurônio é uma célula nervosa. Com certeza, essa célula ela é encarregada de produzir neurotransmissores. Dentro das funções que o neurônio precisa realizar, uma delas é liberar neurotransmissores. Esses neurotransmissores são sintetizados pelo neurônio a partir da expressão de certos genes. Então vamos considerar o seguinte, que esse gene 2, esse gene 3 e... aqui eu errei o número, deixa eu consertar logo isso. Coloquei 4 aqui, não sei como, que é 7. Então vamos lá. O gene 2, o gene 3 e o gene 7. Pronto, o gene 7 aqui do cromossomo do neurônio, esse cromossomo 11, eles contêm informação para a síntese de certos neurotransmissores. Já o eritroblasto é certo que ele produz hemoglobina. A hemácia é uma célula sanguínea que contém uma grande quantidade de hemoglobina. Só que essa hemoglobina ela não foi sintetizada na fase de hemácia, uma vez que a hemácia ela é anucleada, ela não tem mais genes, ela não possui mais genes, logo ela não tem capacidade mais de sintetizar proteínas. Então, na fase de eritroblasto, você tem a síntese de hemoglobina, que depende de alguns genes. A hemoglobina ela tem 4 proteínas terciárias, né, na sua formação. Vamos considerar aqui nesse cromossomo 11 do eritroblasto, que é o gene 1, o gene 3, o gene 4 e o gene 8. Que são responsáveis pela síntese da hemoglobina. Uma coisa que é muito crítica no núcleo celular, onde está o material genético, é espaço, ok?
E uma forma de administrar esse espaço é condensar aqueles genes que não estão ativos no cromossomo. E é claro que isso vai depender da função que a célula realiza. Genes que estão ativos, eles estão desempacotados, tá? Eles estão desenrolados para poder ser lidos pelas enzimas. Já aqueles genes que não precisam estar ativados naquela célula, porque a função que ela realiza não depende da expressão desses genes, vão permanecer desativados, vão permanecer desligados. E aí como é que a gente pode ter um aproveitamento melhor do espaço interno do núcleo? Esses genes desativados, eles são enrolados, eles são condensados e uma vez condensados, eles vão ocupar menos espaço dentro do núcleo. Ou seja, se a gente pegar esse cromossomo 11 do neurônio, levando em conta que somente o gene 2, 3 e 7 precisam permanecer ativos, a forma como esse cromossomo vai se organizar dentro do núcleo é a seguinte. Gene 1, se o neurônio não vai utilizá-lo, se a expressão desse gene no neurônio não é necessária, ele vai então ser empacotado, vai ser condensado, tá? Então ele vai ficar aqui enrolado. Gene 2, o gene 2 eu não posso condensar, porque o gene 2 e o gene 3 aqui, ó, o neurônio precisa expressar esses genes. Esse gene é útil para o neurônio, então a gente vai deixar aqui o gene 2 e o gene 3. E aqui agora a gente tem o gene 4, que também pode ser empacotado, ele não tem uso aqui no neurônio, tá? Nesse ponto aqui viria o centrômero. Veja, gene 5 e gene 6 também não estão sendo expressos pelo neurônio, então vamos empacotar eles. Então aqui seria o gene 5 e aqui seria o gene 6. Na sequência vem o gene 7, esse eu não posso empacotar, porque o neurônio está utilizando. E no final o gene 8, que também pode ser condensado. Então, observe, olha a reduzida que a gente conseguiu proporcionar nesse cromossomo 11 em função do empacotamento dos genes que não estão sendo usados. Isso para o núcleo celular, como eu já disse, o espaço interno do núcleo é muito crítico, isso para o núcleo celular é bastante significativo a gente conseguir encurtar o cromossomo em função do empacotamento desses genes que estão inativos. Então, só para a gente não perder o referencial, esse aqui é o gene 1, 2, 3, aqui é o 4, 5, 6, 7 e 8. Como é que vai ficar o aspecto do cromossomo 11 no eritroblasto? Observe, gene 1 a gente está utilizando, então ele vai permanecer aqui esticado, né, livre para ser lido. O gene 2 não é necessário, então no eritroblasto ele está desativado, vamos empacotar ele. O gene 3 não pode empacotar, não pode condensar esse gene e também não dá para condensar o 4, porque também precisa se expressar. Aí vem aqui o centrômero e na parte de baixo, ó, toda essa sequência de genes 5, 6 e 7 vai ficar também condensado, 5, 6 e 7. E o gene 8 que permanece ativo, ele vai ficar aqui descondensado, ok? Então veja como ficou aqui o encurtamento desse cromossomo 11 a partir dessa organização, também economizando espaço dentro do núcleo. Está aqui o gene 1, 2, 3, 4, o 5, o 6 e o 7, que está tudo condensado, e aqui seria o gene 8, ok? Esses genes que aparecem condensados aqui no cromossomo, eles constituem o que a gente chama de heterocromatina, ok? Então vou botar aqui, ó, heterocromatina. Então esse gene aqui, gene 1, aqui foi o gene 2, o gene 4, aqui esses 3 genes, tudo empacotado, é tudo heterocromatina, e aqui estou fazendo a ligação dos genes que são heterocromatina. Os genes que permanecem ativos compõem o que a gente chama de eucromatina. Então, nesse caso, seriam o gene 2, desse lado aqui, o 3 e o 7. Já nesse cromossomo do eritroblasto, esse gene aqui, o 1, o 3, o 4 e o 8. Bom, depois de toda essa demonstração, pessoal, vamos agora analisar as alternativas e vamos ver qual é a que se encaixa melhor de acordo com o que foi exposto. Na letra A diferenciação dessas células, né, lendo aqui o finalzinho, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas. Bom, nesse caso não, né? As mutações iriam prejudicar a expressão genética, uma vez que ela iria modificar os genes. Então a letra A está fora. B,
possuírem DNA mitocondrial diferentes. Bom, DNA que se refere a essa configuração de cada célula em função daquilo que ela vai conseguir expressar não é o mitocondrial, é o DNA nuclear, tá? É aquele que está regulando todas as atividades celulares. Letra C. Apresentarem conjunto de genes distintos. Bom, a letra C está anulada pelo que a gente viu aqui no começo, né? Todas as nossas células têm o mesmo genoma, uma vez que se originaram da célula matriz aqui, que foi o zigoto. Claro que as células atuais do nosso corpo são gerações bem à frente do zigoto, mas a partir das mitoses sucessivas que aconteceram para formar o embrião, para formar o novo organismo, toda essa herança aí do genoma veio do zigoto, então apresentam o mesmo genoma. Então a letra C está fora. D. Expressarem porções distintas do genoma. Opa, essa letra D está bem sinalizada aqui, ó, pelo que a gente demonstrou comparando a célula neurônio e eritroblasta em função de um cromossomo aleatório que a gente pegou. Então observe, neurônio ele expressa porções distintas do seu genoma, que são aqueles genes ativos que compõem o que a gente chama de eucromatina, e o eritroblasto aqui ele tem uma outra configuração de eucromatina. Ele apresenta outros genes que estão ativados, que estão ativos, diferente do que apresenta o neurônio. Então, é a expressão de porções distintas do genoma que justificam o que cada célula realiza como função de acordo com o seu tipo. Então, a resposta da nossa questão é a letra D. Letra E. Terem um número distinto de cromossomos. Isso aí também está errado, né? O conjunto de cromossomos, no nosso caso da espécie humana, é composto por 46 unidades, 46 cromossomos, e esse quantitativo é fixo para todas as células do nosso corpo, que são as células somáticas. A única variação é com relação aos nossos gametas. Nesse caso, o espermatozoide e óvulo, ele só tem 23 cromossomos. Eles têm metade dessa carga. Mas, via de regra, todas as células somáticas, ou seja, as células que não são gametas, as células que constituem tecidos do corpo, elas têm a mesma quantidade de cromossomo, que são 46 na espécie humana. Ok, gente? Valeu!